A gravação desse vídeo partiu de uma sugestão da banca de defesa do meu trabalho de conclusão final e tem a intenção de deixar mais claras as informações escritas contidas na minha dissertação. Distonia é um transtorno de movimento caracterizado por contração intermitente ou sustentada que causa movimentos e posturas anormais, geralmente repetitivos, ou ambos. De acordo com o Dr. Elke Altenmiller, que coordena uma clínica especializada em saúde do músico na cidade de Frankfurt, na Alemanha, a distonia focal em músicos é uma das mais graves doenças que acometem os instrumentistas. Esse autor costuma subdividir a distonia focal em dois tipos principais: distonia focal da mão e distonia focal da embocadura, e nos adverte que ambos os casos se caracterizam pela falta de coordenação motora ou perda do controle muscular voluntário durante a realização de movimentos treinados para tarefas específicas, como os que são utilizados para tocar no instrumento musical. Costuma ainda afirmar que, na maioria dos casos, não se apresentam dores para os portadores da distonia focal. Porém, ocasionalmente, algum estiramento muscular pode ocorrer devido a esforços para compensar o movimento distônico, pela ativação excessiva dos músculos antagonistas, tentando corrigir o problema. A distonia focal em músicos frequentemente encerra carreiras profissionais e é altamente incapacitante entre músicos, e suas causas e origens estão ligadas a muitos fatores que até agora não foram completamente identificados e compreendidos. Para a gente começar a falar da distonia focal de tarefa específica de embocadura, que é o tema dessa dissertação, a gente precisa falar do que é a embocadura, para um instrumentista de metal principalmente. Uma definição de embocadura por um estudioso de distonia, que é o Dr. Stephen Frucht, professor de neurologia da Escola de Música Monte Sinai, nos Estados Unidos, ele escreve que, tecnicamente, a embocadura pode ser definida como conjunto formado pelo perioral, músculo ao redor dos lábios, e pelos músculos da mandíbula, utilizados para iniciar e controlar a amplitude e a força do fluxo de ar que passa pelo bocal nos instrumentos de metal. Distonia focal de tarefa específica de embocadura, ela foi definida por Seth Fletcher, que é um eufonista americano, como uma desordem de movimento neurológico que afeta os músculos faciais utilizados pelos instrumentistas de metais, na produção do som, nos quais ocorrem movimentos involuntários anormais que se manifestam ao tocar, inibindo a capacidade de desempenho em diferentes graus. De acordo com o Dr. Frucht, os primeiros sintomas da distonia focal tarefa específica de embocadura em instrumentistas de sopro se apresentam primeiramente como sintomas relacionados ao cansaço, falta de clareza na articulação, má qualidade sonora em um registro específico do instrumento, dificuldade com ligaduras de lábio, entre outros. Contudo, o autor comenta que esses sintomas iniciais podem ser frequentemente associados à falta de prática ou a um dia ruim com instrumentos. Outros relatos iniciais incluem também algumas descrições de perda do controle da embocadura, fadiga labial, tremor dos lábios e movimentos faciais involuntários. A inexplicável natureza dos sintomas iniciais da distonia focal de tarefa específica de embocadura pode causar muitas dúvidas e incertezas nos músicos acometidos pela doença, e que, costumeiramente, não sabem o que fazer e nem a quem recorrer a fim de diagnosticar e solucionar seu problema. Meu interesse particular em pesquisar sobre a distonia focal teve início logo após eu ter sido diagnosticado com esse distúrbio neurológico de movimento. Bom, a minha pesquisa ela se iniciou norteado por 3 perguntas principais. A primeira delas, eu queria saber como os exercícios específicos para a embocadura e os de técnica expandida poderiam auxiliar os tubistas brasileiros a amenizar os sintomas da distonia focal de tarefa específica de embocadura. Antes da gente falar, vamos definir o que é técnica expandida. De acordo com Padovani e Ferraz,
a expressão técnica estendida ou técnica expandida se tornou comum no meio musical a partir da segunda metade do século XX, referindo-se aos modos de tocar um instrumento ou utilizar a voz que fogem aos padrões estabelecidos principalmente no período clássico romântico. Ou seja, técnica expandida é tudo aquilo que você faz no seu instrumento que não é o jeito normal e comum de tocar o mesmo. A segunda questão, ela tratava de que maneira poderia ser estruturado um cronograma de prática deliberada envolvendo os exercícios específicos de embocadura e de técnica expandida. Prática deliberada, ela se constitui de um conjunto de atividades e estratégias de estudo cuidadosamente planejadas que tem como objetivo ajudar o indivíduo a superar suas fragilidades e melhorar sua performance. Eu queria ressaltar aqui que a prática deliberada ela não surge na música. Esse é um conceito que surgiu principalmente nos esportes e que foi trazido para a música posteriormente. E a terceira questão é como eu poderia avaliar o efeito da prática desses exercícios sobre um tubista portador da distonia focal de tarefa específica de embocadura. O objetivo da minha pesquisa, o principal, é investigar os exercícios específicos para embocadura e os exercícios de técnica expandida como estratégia de tratamento paralelo da distonia focal de tarefa específica de embocadura, a fim de amenizar os sintomas e possibilitar a volta do domínio e controle técnico-musical de um tubista. E a hipótese com a qual eu trabalhei era de que os estudos específicos para embocadura e a técnica expandida, estruturados dentro de um cronograma de prática deliberada, poderiam auxiliar de maneira eficiente e mais prazerosa os tubistas profissionais brasileiros a amenizar os sintomas da distonia focal de tarefa específica de embocadura. Ultimamente a gente tem tido um caso crescente de tubistas que apresentam alguma distúrbio de saúde e a distonia é talvez um dos principais deles. Então, por isso que teve a ideia da minha pesquisa num primeiro momento. E a segunda, visto que eu me encontrava sem nenhuma motivação para continuar tocando, a minha pesquisa ela surge com a intenção de me ajudar nesse sentido, de fazer com que eu encontrasse motivação para continuar tocando. As dificuldades na execução causadas pela distonia focal de tarefa específica de embocadura e pela perda da perspectiva de atuação como profissional no mercado de trabalho tornaram o encontrar motivação uma coisa intrínseca, uma tarefa árdua para o músico. Assim, o estudo de técnicas específicas para embocadura, bastante comuns, aliadas às técnicas expandidas, menos usuais no dia a dia do tubista, poderiam tornar-se motivador para a continuação da prática no instrumento, visando superar os sintomas da doença. A partir da minha própria experiência, eu posso afirmar hoje que essa integração de exercícios técnicos contribuiu consideravelmente para a minha motivação em continuar a prática no instrumento. Esse quadro a seguir, que tem o título da minha pesquisa, ela sintetiza bem direitinho os caminhos que a pesquisa percorreu e mais ou menos como eu pensei para montar esse trabalho. Então a pesquisa ela surge com uma necessidade própria de motivação para me motivar para eu continuar tocando tuba, não desanimar, continuar com a prática diária, tal, visto que eu não tinha mais trabalho como tubista num primeiro momento. E aí, o que é a ideia? Os exercícios específicos para embocadura, técnica expandida, estratégia de tratamento paralelo para distonia focal tarefa específica de embocadura de um tubista, esse é o título. Os exercícios específicos para embocadura, eles vêm como uma ideia de fortalecimento dos músculos da boca. A técnica expandida, ela vem
como uma nova maneira de tocar o meu instrumento. Através de conversas com pessoas com mais experiência no assunto distonia, eu fui alertado de que nos processos envolvidos no retreinamento da embocadura deveriam estar incluídos uma mudança absoluta dos padrões do movimento e da percepção de nós mesmos. Sobretudo, que deveria haver uma mudança na relação que existia entre eu e meu instrumento, a maneira como eu tocava, enfim, a maneira como eu fazia música de forma geral. Consequentemente, os exercícios específicos para a embocadura e as técnicas expandidas contribuíram para o meu retreinamento técnico no instrumento, e assim obtive maior controle dos músculos relacionados à embocadura, bem como da produção e manutenção sonora. Eu acreditava que os exercícios para a embocadura fortaleceriam ainda mais a minha boca e a técnica expandida seria responsável por esse novo modo de tocar, de me relacionar com a tuba. E realmente, a técnica expandida e o repertório contemporâneo foram de grande ajuda no processo de adquirir mais confiança na hora de voltar a tocar a tuba em público. Vamos lá. Quando a gente está com distonia focal e tarefa específica de embocadura, a palavra-chave é retreinamento. Você tem que se retreinar, ou seja, aprender uma maneira nova de fazer aquilo que você fez a sua vida inteira. Histórias de sucesso de retreinamento nos contam que, por exemplo, uma cellista, ela mudou a posição das cordas e passou a tocar com as mãos trocadas, e aí ela conseguia tocar o violoncelo eficientemente fazendo isso. Tem casos de violonistas que passam a tocar com o violão deitado e aí a distonia não aparece mais. Tem casos de oboístas que mudaram a posição da chave dos seus instrumentos e isso fazia com que o movimento distônico não mais fosse presente. O problema é que você tocar a tuba, você não tem muito o que mudar. Tuba, você toca sentado, o instrumento vem até você, o bocal está ali, não dá para colocar o bocal num outro lugar que não seja a boca. Você pode colocar um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para o lado, mas as diferenças são pequenas. Então, por causa disso, a técnica expandida surgiu como uma maneira que eu pudesse enganar o meu cérebro tocando, mas de uma forma diferente e que talvez funcionasse no meu cérebro, funcionasse na minha forma de tocar. E, assim, ela acabou, de alguma maneira, sendo realmente útil. Então é isso, uma estratégia de tratamento paralelo, quer dizer, um retreinamento de embocadura, deixando bem claro que eu utilizei a maior parte do tempo estratégias musicais. Você tem também, eu procurei um neurologista, tomei remédio, procurei uma fisioterapeuta, fiz vários exercícios, mas na minha casa as estratégias que eram feitas eram essencialmente musicais, que são as que apresentam hoje em dia a maior porcentagem de sucesso na melhora dos sintomas da distonia. Deixo um quadro falando um pouquinho sobre motivação. Motivação é a palavra talvez mais importante de toda essa pesquisa. Ela nasce com essa ideia. Num primeiro momento, quando você fica doente, você perde trabalho, esse tipo de coisa, você fica pensando, bom, então vou mudar de ramo, vou fazer uma outra coisa, tá? Mas aí você pensa em todos os anos que você tem de convívio com o seu instrumento, de contato com o seu instrumento, e também não quer jogar tudo isso fora. Então, encontrar motivação era uma coisa imprescindível para que eu não desistisse da tuba. A motivação permite a compreensão de fatores que podem explicar o desenvolvimento de vontade dos indivíduos de seguir com o estudo musical, entender consequências e variações sobre persistência ou não no estudo, explicitar o contexto de aprendizagem e repensar as estratégias que podem ser utilizadas para intervir nesse processo e nas práticas docentes, além de muitos outros fatores bastante significativos.
Os exercícios para fortalecimento de embocadura, eles também estão dentro da pesquisa, porque eles são muito comuns no universo do instrumentista de metal. Todo instrumentista de metal, de uma forma ou de outra, ele trabalha com exercícios para fortalecer a sua embocadura. A gente tem exercícios para fazer com instrumento, sem instrumento, com bocal, com aro, lábio livre, tem diversos instrumentos. Inclusive esse exemplo que eu estou dando é do James Mardy Pond, que está dentro da revista Instrumentalista de 1977, ou seja, é uma matéria bem antiga. E já falava de que esse tipo de exercício foi projetado para desenvolver e melhorar a resposta neuromuscular, fortalecer os músculos, aumentar a resistência e a flexibilidade da embocadura. Esses exercícios não têm a intenção de substituir a prática com instrumento. Contudo, como parte de uma rotina abrangente, eles podem aumentar e melhorar os resultados da prática diária e ajudar a desenvolver todas as capacidades musicais do instrumentista. A metodologia que eu utilizei neste projeto foi o autoestudo de caso, descritivo e exploratório, procurando compreender e elencar elementos que permitiram a verificação, com perspectivas de atenuação, dos sintomas da distonia focal de tarefa específica de embocadura. Essa metodologia foi escolhida pois, de acordo com o Dr. Roberto In, o estudo de caso é um método qualitativo que consiste em uma forma de aprofundar o conhecimento sobre fenômenos individuais ou uma situação específica. Ele comenta ainda que o estudo de caso pode ser tratado como importante estratégia metodológica para a pesquisa em ciências humanas, pois permite ao investigador um aprofundamento em relação ao fenômeno estudado, revelando nuances difíceis de serem enxergadas por outros métodos de pesquisa, além do estudo de caso favorecer uma visão holística sobre os acontecimentos pesquisados. A coleta de dados ela se deu durante as sessões de prática deliberada e nela foram realizados relatórios e um diário de estudo, anotados os exercícios estudados, a sequência, a duração e as percepções sobre o resultado sonoro obtido. E por fim, com a intenção de confirmar essas percepções, algumas sessões foram gravadas em áudio e vídeo para posterior análise e comparação dos dados contidos no diário de estudo. Aqui eu mostro um pouquinho dos exercícios que eu acabei escolhendo para fazerem parte da minha pesquisa. Então eu tinha alguns exercícios para os músculos faciais, todos eles estão explicados exatamente como faz cada um dentro da parte escrita da minha pesquisa. Alguns exercícios para a embocadura, essa escolha recaiu por uma questão própria de interesse, eu gosto muito deles. Também tem a explicação do que cada um significa e como se faz dentro do trabalho. E as 4 técnicas expandidas, que foram as que eu elegi para serem utilizadas, porque elas são as que apresentam resultados melhores nos instrumentos de metal. Alusivo às 4 técnicas expandidas citadas anteriormente, multifônicos, frulato, lip band e meia válvula, Amy Cherry, que é um trompetista que tem uma dissertação de uma tese de doutorado muito legal sobre técnica expandida, ele explica na sua tese que a prática de multifônicos é extremamente benéfica para o desenvolvimento de habilidades auditivas, possibilitando a melhora da afinação, além de auxiliar na correta utilização da coluna de ar pelo instrumentista de metal. Com relação ao frulato, a gente sabe que grandes quantidades de ar têm que ser movimentadas para que o frulato se torne consistente e se prolongue, ocasionando dessa forma um aumento significativo na intensidade sonora, tão importante em instrumentos que se utilizam de grandes quantidades de ar a serem controladas em sua execução, que é o caso da tuba. E ela indica ainda a melhor posição onde a língua deve tocar para
articular as notas. Quando a gente está fazendo frulato, onde a nossa língua bate atrás do dente de trás para a realização do frulato, é um lugar onde a articulação normal, com estacato simples, estacato duplo e triplo, melhor funciona. E aí você consegue achar a posição ideal para a sua formação vocal. Lip bends, que eu traduzi como inflexão labial, isso é, a flexibilidade e capacidade de pequenos ajustes realizados pelos lábios, permitindo transcorrer de uma nota a outra sem a necessidade da utilização de válvulas. Ou seja, você toca a nota Fá, no caso da tuba, primeira posição, e você passa para o Mi sem apertar pisto nenhum, só descendo o lábio e voltando down. Ela também é bem legal para você acostumar o lábio a fazer pequenas movimentações, pequenos ajustes que são muito importantes na hora que você estiver tocando com outras pessoas, para você afinar, para esse tipo de coisa. E o lip bends também foi muito utilizado pelo grande trompetista James Stamp no seu método. Uma coisa bem antiga também que os instrumentistas de metal já se utilizam há um bom tempo. Por fim, a meia válvula consiste em abaixar as válvulas do instrumento até a metade necessária para a execução da nota, inserindo maior resistência ao instrumento, o que proporciona, através dessa resistência, um fortalecimento dos músculos da embocadura e dos músculos abdominais, além de aumentar a necessidade da acuidade auditiva para tocar as notas com a altura correta. Tais técnicas expandidas auxiliam no retreinamento de técnicas básicas para a execução da tuba, utilizando mecanismos que o corpo esteja menos familiarizado e, portanto, com possibilidades de obter melhor resultado na amenização dos sintomas da distonia focal de tarefa específica de embocadura. Aqui está um exemplo do relatório de prática deliberada que eu fazia escrito. Então, eu escolhi um exercício, por exemplo, o exercício de notas longas e afinação do Emory Hamilton. É aquele exercício número 1 que todo mundo faz, principalmente os trombonistas. Fá, Mi, Fá, Fá, Mi bemol, Fá. E aí eu executava exatamente esse exercício, só que com frulato. E aí a duração que esse exercício tinha na minha prática, no caso 6 minutos nesse dia específico, e falava que esse exercício se presta muito bem no que se refere à utilização de uma grande quantidade de ar ao tocar, ao mesmo tempo que eleva a amplitude sonora na tuba. Não existe frulato piano, é uma coisa bem engraçada. Para você tocar frulato, você precisa de uma quantidade grande de ar e ele acaba sempre tocando forte. Vocês podem ver que no relatório de prática deliberada, as percepções sobre o resultado sonoro obtido, eu escrevo numa linguagem bem simples, bem clara, não tem nada muito técnico e tal. É uma coisa realmente só para me ajudar a lembrar como eu tinha me sentido quando eu fiz esse exercício, como eu me senti mais lá na frente, como eu me senti no começo da utilização. É mais para ter um guia de como as coisas estavam acontecendo comigo. Como os resultados da minha pesquisa, eu gosto de citar 3 coisas específicas. O primeiro é a motivação. A pesquisa funcionou realmente. Eu continuo até hoje tocando tuba quase que diariamente. O meu estado psicológico ele ficou bastante adequado. Eu não fiquei um cara deprimido, depressivo. É lógico que a gente fica triste, passar pelo baque que eu passei não é uma coisa fácil nem para mim e acredito que não seria para ninguém. Mas eu continuo tocando tuba, continuo fazendo as coisas, estou trabalhando, estou correndo atrás. O mestrado é uma prova um pouco disso, de você achar outros caminhos, outras coisas. Então, ela serviu
para a primeira coisa que era para me motivar a continuar tocando tuba, a não abandonar o meu instrumento, ela foi muito importante. No meu estado psicológico geral, ela também foi muito importante, me manteve animado para fazer as coisas. E em relação à minha performance, eu não posso dizer que eu toco do mesmo jeito que eu já toquei, mas eu também toco hoje de uma maneira bastante satisfatória. Conto uma historinha aqui rápida. Eu fui fazer um processo seletivo para um trabalho e tinha que tocar tuba, e aí eu cheguei, expliquei o meu problema, que eu estava distônico, que estava vindo fazendo retreinamento e tal, e aí sentei e toquei. Quando o primeiro movimento do concerto do Gregson, quando eu terminei, as pessoas que estavam na banca, elas falaram: olha, se eu fosse você, eu parava de falar que está doente, porque já passaram várias pessoas aqui tocando que não falam nada, que estão doentes, e elas tocam muito pior do que você. Então, isso me deixou bastante feliz e animado, e é um pouco disso. Eu não sei se eu vou voltar a tocar como eu já toquei um dia, mas eu tenho me virado bem nos últimos tempos. Uma outra coisa que eu queria ressaltar é que durante a minha pesquisa, esse tema da técnica expandida, eu fui lendo muita coisa tal, e ele abriu um caminho novo para mim tal. E eu comecei a pensar nisso um pouco mais e perceber que eu não tinha aprendido as técnicas expandidas com nenhum professor. Nunca alguém tinha sentado para mim e falado: olha, para você fazer multifônico, você começa fazendo esse exercício, depois você faz esse. Não tinha um caminho a seguir. Tudo, eu via a pessoa do lado fazendo frulato e fazia frulato. Eu via ela fazendo multifônico, falava: é cantar e tocar ao mesmo tempo no instrumento. É assim. E era tudo no esquema de tentativa e erro. Então, eu estou bem empenhado em elaborar um caderno introdutório às técnicas expandidas para o jovem tubista. Um caderno onde ele vai aprender como trilhar esse caminho das técnicas expandidas, ouvir um pouco mais de música contemporânea, música moderna, porque a gente também ouve muito pouca coisa. Então, esse é um efeito mais ou menos paralelo que acabou acontecendo durante a minha pesquisa. Mas ele está aí dentro dos resultados. Bom, o formato do mestrado profissional da Universidade Federal da Bahia, ele pede com que você tenha algumas práticas profissionais orientadas, e também, obrigatoriamente, você tem que fazer uma publicação em algum evento científico. Se você não o fizer, você acaba tendo que apresentar esse artigo que você escreveu na sua defesa. Durante o curso, eu acabei gostando muito dessa história de escrever artigo, e eu acho que eu acabei me formatando como o mais acadêmico dos mestrandos profissionais da minha turma. Eu gostei muito de produzir artigos científicos e os submeter a diferentes eventos, desde os mais conhecidos, como o da Ampom, até de outras áreas que não a da minha pesquisa, como o Enesim, por exemplo. Ao todo, eu tive artigos aceitos em 4 eventos durante os 3 semestres do mestrado profissional. Eu tive na Ampom, na Abrapem, na ETB e no Enesim. Além de posters em outros 2, Simpósio de Saúde do Músico e Paralaxe. Então vamos lá. Eu tive artigos na Ampom, um artigo que falava sobre técnicas expandidas e sua aplicação no repertório de tuba. No Enesim, que é o Encontro Nacional de Ensino Coletivo de Instrumentos Musicais, então a tuba no ensino coletivo de sopros e percussão. Na Abrapem, que é a Associação Brasileira de Performance em Música, exercício de embocadura e técnica expandida. Esse tratava especificamente da minha pesquisa, era o relato da minha experiência final. Os 2 posters no 2º Simpósio Paulista de Saúde do Músico, na Unesp, na cidade de São Paulo, e o Paralaxe, primeiro Festival de Pesquisa em Música da Universidade Federal da Bahia.
e ainda tive uma comunicação oral na primeira Conferência Nacional da Associação de Eufônios e Tubas do Brasil. Eu acredito que essa foi uma produção acadêmica bastante considerável para quem estava dentro de um mestrado profissional, onde escrever artigos, escrever as coisas não é o foco principal. Como eu falei anteriormente, esse modelo de mestrado profissional em música da Universidade Federal da Bahia, ele pede também algumas coisas que chamam dentro de práticas profissionais orientadas. Nessas práticas, eu fiz 3 específicas. A primeira, que é obrigatória em todo semestre, você tem que fazer uma oficina de prática técnico-interpretativa. Por meio dessa prática, eu tive a oportunidade de exercer a função de professor, instrumentista, pesquisador e aluno. Eu realizei essa prática no formato de um curso de extensão, que são cursos destinados a estudantes ou profissionais que desejam atualizar seus conhecimentos e reforçar as suas redes de contato no mercado de trabalho, que eu realizei junto à Banda Marcial de Camaçari, aí na Bahia mesmo, próximo de Salvador, em um encontro técnico para maestros, músicos e coreógrafos de bandas e fanfarras, realizados pela Associação de Fanfarras e Bandas do Litoral Paulista. A prática aconteceu também na Escola Municipal de Música da Estância Turística de Embu das Artes, onde eu sou professor, através de ministração de aulas de tuba e eufônio, preparação de audições internas dos alunos e concertos realizados com a banda sinfônica da escola. Eu fiz também prática docente em ensino coletivo de instrumentos. Dentre as práticas profissionais orientadas, essa é a que eu tive o maior número de horas computadas. Quem me conhece sabe que eu já trabalho com ensino coletivo há muitos anos. Todas essas práticas de ensino coletivo, elas ocorreram durante todos os 3 semestres que eu estava dentro do mestrado profissional, em trabalhos que eu desenvolvo há vários anos de ensino coletivo de instrumentos musicais em diversas escolas e ONGs na cidade de São Paulo. Por fim, a terceira prática é uma prática docente em ensino individual. Essa prática ocorreu na Escola Municipal Professora Aparecida Ferreira Cursino, na cidade de Mogi das Cruzes, dentro de um grande projeto da prefeitura local que se chama Pequenos Músicos, Primeiros Acordes na Escola. Eu finalizo o meu curso de mestrado profissional da UFBA com a triste constatação de que temas referentes à saúde do músico e suas consequências ainda causam um enorme desconforto à classe musical. Poucos são os que querem discutir esse assunto de forma séria e honesta, e por isso agradeço imensamente ao meu orientador, Celso Benedito, e aos professores com os quais convivi durante esse tempo pela oportunidade de expor um assunto tão delicado, a mim principalmente, mas a todos os músicos em geral. Eu também acabei constatando que a produção acadêmica para tuba ainda é incipiente no meio acadêmico brasileiro. E, dessa forma, eu acredito que os artigos que eu escrevi podem se tornar um ponto de partida para o início de uma reflexão sobre os rumos do meu instrumento no Brasil. Dessa forma, acredito que, através dos meus textos, acabei obtendo um produto final para o meu mestrado profissional, ainda que essa não tenha sido a intenção inicial. Infelizmente, a distonia focal é um distúrbio que ainda não está totalmente entendido e que não há um tipo de tratamento existente para restaurar o indivíduo e restabelecer as conexões neurais lesadas que sirva a todos. Por isso, é importante que músicos que suspeitem serem portadores do distúrbio devam primeiramente recorrer a um médico para avaliação clínica e depois a outros profissionais quando assim se exigir.